Chegamos ao ponto alto da nossa preparação para o Natal. Hoje nós vamos refletir sobre o texto bíblico daquela cena que nós ilustramos nos nossos presépios, o nascimento de Jesus. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja muito bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Vamos iniciar a leitura e refletir este belíssimo texto. Versículo 1 diz assim: Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quinto era governador da Síria. Bom, o evangelista Lucas está nos apresentando o contexto histórico de quando Jesus nasceu. Nós temos o Império Romano dominando aí toda a região da Judéia, aonde o grande imperador é César Augusto e o rei ali da Judéia seria o Herodes o Grande. Ele vai pedir um recenseamento, ou seja, uma contagem aí da sua população. E aqui nos mostra a grande providência divina que, através de algo histórico, Deus vai utilizar para cumprir a sua profecia, para cumprir a sua promessa. Mas vamos seguir o texto que nós já vamos entender tudo isso. Versículo 3 diz assim: E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi. Então, o texto bíblico vai reforçar que José era descendente de Davi e que Davi, que foi o grande rei de Israel, ele nasceu em Belém. E essa palavra Belém significa a casa do pão. Pão esse que depois Jesus vai se tornar o pão vivo, a nossa Eucaristia. Então, José, como era dessa cidade de Belém, por mais que ele estava habitando, vivendo em Nazaré com Maria, ele vai ir a Belém para dar o seu nome e fazer o recenseamento, mas mostrando a providência divina aqui para cumprir a profecia, porque a profecia messiânica dizia que Jesus nasceria de Belém, né? O Messias nasceria em Belém, casa de Davi. Versículo 5 diz assim: Para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito, envolvendo-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Então Maria que subiu com José para Belém, mesmo estando aí no final da sua gestação, da sua gravidez. Enquanto estava lá, chegou, completou-se os dias para que o bebê nascesse. E olha que interessante, Jesus, que é o Filho de Deus, eles que criaram tudo que existe no mundo, não havia um lugar para ele. Então, ele que era dono de tudo, que criou todas as coisas, não encontrou um lugar para nascer. Na sua Bíblia, depende da sua tradução, a palavra pode estar sala, casa ou hospedagem. Ou seja, não encontraram um lugar e é ali que Jesus vai nascer, em um lugar muito simples. E Maria, sua mãe, vai enrolá-lo em faixas, né, mostrando exatamente a sua humanidade, mostrando que ela estava só e cuidou do bebê, vai o colocar em uma manjedoura. A manjedoura é para nós um símbolo da simplicidade, um símbolo da pobreza. Era um local aonde os animais comiam, né? Também se ligando aí com o nome Belém, que é casa do pão, mostrando que Jesus se tornaria o nosso pão vivo. E Maria então vai colocá-lo nessa manjedoura, mostrando aí a simplicidade que deve nos impressionar. Jesus, né? Deus, quando envia seu filho Jesus, poderia ter enviado em um palácio como um rei, mas não. Deus faz isso porque Ele quer mostrar a sua compaixão, a sua solidariedade para com os pobres. Porque a pobreza, essa diferença social, não foi Deus quem criou, foi a humanidade com o seu
coração duro, né, que acaba por gerar a pobreza e a riqueza. Por isso, quando Deus envia seu Filho para mostrar a sua compaixão, a sua solidariedade, Ele envia na simplicidade. Vamos seguir o texto para compreender mais detalhes. Versículo 8. Na mesma região havia uns pastores que estavam no campo e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. Veja, esse grande anúncio dessa boa nova, dessa boa notícia, é dado primeiramente aos humildes. Os pastores, na cultura judaica, eles eram muitos desvalorizados, excluídos mesmo da sociedade. E o Senhor vem novamente mostrar a sua solidariedade para com os excluídos. O Evangelho de Lucas, ele vai mostrar muito isso, né? A misericórdia, o quanto Jesus inclui. E aqui não é diferente, já desde o nascimento, o anúncio será feito a esses pastores que estavam aí cuidando do rebanho. Versículo 9. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. Imagina, eles que estão ali, né, pastoreando com o seu rebanho, vê uma grande luz e vê anjos. Então, né, com certeza eles se encheram de temor. Temor não é medo, é respeito, é admiração por aquilo que está acontecendo. Versículo 10. O anjo, porém, disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será dado para todo o povo. Então o anjo vai acalmá-los, vai dizer: não precisa ter medo. Esse não temais, né, que é um fio condutor de toda a Bíblia, que é sempre dita por Deus, por anjos, por profetas ou por Jesus. Aqui vai estar na boca do anjo. O anjo vai dizer a esses pastores: não tenham medo. É com grande alegria que vamos fazer um anúncio. Olha o anúncio, versículo 11. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Esse anúncio, né, tem grande impacto. Veja bem, nasceu hoje, agora, nasceu quem? O Salvador. Salvador do mundo, aquele que veio para desfazer a obra do inimigo, do maligno, desfazer a consequência do pecado, que é a doença, que é a morte eterna. Então, o Salvador está no meio de nós. E quem é Ele? É Cristo Senhor. Cristo significa o Messias, ou seja, aquele que era aguardado, esperado pelo povo, que foi anunciado no Antigo Testamento. E Ele é quem? Ele é Senhor. Um bebê chamado de Senhor. Mas por quê? Veja, esse título Senhor é o título máximo, era o título que era utilizado para o imperador no mundo aí do Império Romano e utilizado para Deus nos textos bíblicos. Ou seja, é o Kyrios, que significa Deus, o Senhor é Deus. Então, por isso que Jesus, mesmo sendo um bebê que está nascendo, ele é chamado de Senhor. Ele não tem essa conotação que nós temos, né? Senhor, uma pessoa de idade. Não, Senhor significa o próprio Deus está no meio de vocês. E, novamente, reforça que é na cidade de Davi, ou seja, cumprindo a profecia. Versículo 12. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Para que você creia, vocês pastores, né? Vocês vão encontrar, este é o sinal do que nós estamos anunciando, é verdade. Vocês vão encontrar uma criança envolto em faixas em uma manjedoura. Novamente falando sobre a manjedoura, algo simples, né? Mostrando a simplicidade. Versículo 13. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. Veja, esse glória a Deus no mais alto dos céus é a glória que nós temos que dar no vertical para Deus. O Natal é isso, é nós glorificarmos a Deus porque Ele se entregou a nós por amor. Ele veio participar da nossa humanidade para nos salvar. Nós temos que agradecer e glorificar ao Senhor. A segunda parte diz: e paz na terra aos homens que Ele ama. Jesus vem para nos comunicar essa paz.
para nos salvar, para desfazer as consequências do nosso pecado, desfazer a doença, o poder da doença e da morte sobre nós. E Ele faz isso porque o texto nos informa, porque Ele nos ama. O amor de Deus por nós é tão grande, que Ele foi capaz de enviar o Seu Filho unigênito para habitar no meio de nós. Então nós temos que glorificá-lo e nos sentir amados. Vamos seguir o texto, versículo 15. Quando os anjos os deixaram, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Quando os anjos então se retiram para o céu, qual é a ação, a atitude dos pastores? É imediatamente procurar pelo sinal. Os anjos haviam anunciado um sinal, que eles encontrariam um menino numa manjedoura enrolado em panos. E o que eles fazem? Eles agem, eles vão atrás desse sinal. Nós temos que aprender algo com isso, na nossa vida também. Às vezes o Senhor nos dá um sinal. Quando Ele nos aponta uma direção, nós temos que agir, nós também temos que ir em direção a esse sinal para poder encontrar o nosso milagre. Esses pastores, eles buscaram o sinal que eles haviam recebido e por isso eles encontraram o grande milagre, encontraram o menino Jesus exatamente como eles tinham visto e assim puderam conhecer ao Senhor. Conhecer é ter o quê? É ter experiência, é ter intimidade com Ele. Versículo 16. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Olha, é a terceira vez que nós temos manjedoura no texto, que é aquela simplicidade que precisa nos impressionar. Versículo 17. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que ouviram ficaram maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Então, esses pastores, quando encontram ali Maria, José, eles contam tudo o que aconteceu, que eles viram os anjos, que os anjos anunciaram, glorificaram a Deus pela boa notícia que os pastores foram os primeiros a receber. Maria guardava tudo no seu coração, meditava no coração. Ou seja, Maria que estava vivenciando tudo aquilo que era tão novo para ela, talvez ela não tinha total entendimento, mas ela ia guardando no seu coração e aos poucos ela ia compreendendo. Assim também é conosco. Quantas vezes a gente recebe um chamado, tem um propósito e no meio da caminhada a gente nem sabe como que está caminhando, como que aquilo está dando certo, como que aquilo está acontecendo, mas aos poucos nós temos que ir guardando no nosso coração e com o passar do tempo tudo vai fazer sentido. Então é bonito que Maria conserva tudo no seu coração. Versículo 20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido conforme lhe fora dito. Essa é a atitude dos pastores, que também deve ser a nossa atitude, glorificar a Deus, agradecer a Deus, que nós possamos viver isso nesse tempo de Natal, mas também todos os dias da nossa vida. Agradecer, glorificar ao Pai, porque Ele veio servir a humanidade, fez isso por amor, se fez um de nós, nos salvou dos nossos pecados, né? Nos comunica a vida eterna, essa é a nossa fé, nós não precisamos mais ter medo, porque o Senhor venceu a morte e promete comunicar isso a nós. Que lindo, né? É lindo esse nascimento de Jesus, que você possa fazer do seu coração essa manjedoura, que você perceba que não importa onde você está, o quão simples você acredita ser, o Senhor Jesus se revela primeiramente aos corações humildes. Que o seu coração esteja pronto, preparado para receber o menino Jesus, que ela seja a sua manjedoura. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, curta o vídeo, deixe o seu comentário, diga para mim o que você mais gostou, o que tocou ao seu coração esta palavra. E deixe também a sua partilha, a palavra sempre cresce com a partilha. E se você gosta de estudos bíblicos como esse, visite o site Voz Conhecer. Lá você vai encontrar muitos cursos e materiais para desenvolver a sua fé e o seu conhecimento do Senhor. Amém?
Até o próximo vídeo. Paz e bem!